Bom dia, muita paz para nós todos, muito pensamento no bem, não só para nós aqui encarnados, vestidos em um corpo físico, mas para aqueles nossos corações queridos que também estão muitas vezes onde nós estamos, porque onde está nosso tesouro está o nosso coração, né? O tema de hoje é finados, porque no dia 2 de novembro de todos os anos, em boa parte das culturas, né, do Ocidente e até do Oriente, comemora-se o Dia dos Mortos. Que mortos, né? Nós sabemos que todos nós nos mantemos vivos, né? Muito vivos. E embora todos nós saibamos disto, nós temos um medo enorme da morte. Vocês têm medo da morte? Eu tenho bastante medo. Embora esteja como iniciante na doutrina, buscando aprender um pouquinho que seja sobre os mistérios da vida, para que eu me fortaleça e entenda que a vida continua e que nesse contínuo processo eu, enquanto espírito imortal que sou, que somos todos nós, né, preciso dar conta de todas as minhas questões. Eu sei que em uma encarnação eu não vou dar conta. E aí isso é de cada um. Porém, eu sei também que se eu me determinar a me melhorar um pouquinho que seja a cada dia, meu medo vai sendo diminuído, né? Meu temor vai sendo pacificado, vamos assim dizer. Então, o nosso tema é finados, né? E eu me lembro que quando criança, eu sempre fui uma criança muito curiosa. Eu sou um espírito, ou estou um espírito bastante curioso. E eu me lembro que quando criança, eu era daquelas crianças que ouvia muito. Nunca fui fofoqueira nessa vida, nas outras devo ter sido bastante. Mas nessa eu não tenho registro de que eu tenha sido maledicente ou fofoqueira. Mas eu ouvia muito atentamente a conversa dos adultos, o que nem sempre é apropriado, né? Mas eu ouvia. E ouvia muito os meus avós e a minha mãe conversando sobre pessoas da nossa família que haviam desencarnado. Eles falavam que haviam morrido e que eu não tinha tido a oportunidade de conhecer. E eles descreviam, inclusive, os detalhes do desencarne, né, daquele processo de finitude, entre aspas, daquelas pessoas. E eles falavam assim: finado fulano, finado cicrano. E quando alguém falava o nome daquela, se referia àquela pessoa sem o finado, vovó dava um puxão de orelha. Finado fulano, finado cicrano, os meus tios, enfim. E aí um dia, cansada de ouvir o finado para lá, finado para cá, e de ser obrigada, muitas vezes, ir ao cemitério, eu achava muito bonito o cemitério. Mas o que eu fazia? Enquanto os meus pais estavam lá na frente caminhando, mamãe chorando muito, cheia de flores e velas, eu estava cá atrás, olhando para as esculturas, para as sepulturas que eu achava bonita. Tomava cada puxão de orelha que vocês nem imaginam, né? E aí ficava lá e o sol queimando o meu rosto e eu lá, mas sempre pensando que eu não estava no local apropriado. Tudo bem. Eis que um dia eu pego o dicionário e procuro o significado da palavra finados.
e encontrei lá defunto. Até então eu entendi, porque eles falavam, né, que tinha morrido. Defunto, morto, acabado. Volto eu para cutucar a família. Olha só, finado acabado. Então, por que você vai lá e fica conversando com ele na sepultura? Não acabou? Menina, você fica quieta, você não sabe de nada, sai daqui. Saía eu, mas a dúvida continuava, né? E perdurou por muito tempo. E a gente chega à doutrina espírita em busca de respostas, não é? Em busca de respostas, em busca de acolhimento, em busca de alívio para a nossa dor, mas principalmente em busca de respostas para a nossa dor, para os nossos problemas e para aquelas dúvidas que a gente tem a respeito das coisas, né? Então, a pergunta inicial que eu faço para mim mesma e para vocês é a seguinte: como é que vocês gostariam de ser lembrados quando daqui vocês tiverem que partir? Quando eu daqui tiver que partir? Uma certeza eu já tenho. Eu não quero que ninguém fale: finada Margarete, pelo amor de Deus, não façam isso porque vai dar problema, né? Porque já é uma coisa que deve estar meio que cristalizado na minha mente, né? É bastante complicado isso. Né? Então, como é que a gente gostaria de ser lembrado? Com quais sentimentos, né? Quais seriam as homenagens que nós gostaríamos de receber, uma vez que nós temos certeza que onde nós formos chamados, se nos for permitido, porque nem sempre é permitido, mas se for permitido, nós lá estaremos, visitando os nossos amores, nos aproximando dos nossos amores, né? E aí, em um cemitério onde tem muita obra de arte, mas que a gente, na maioria das vezes, não vai lá para contemplar, onde tem túmulos ostentosos, e ninguém aqui está criticando a ostentação das pessoas que assim o fizeram, porque fizeram em homenagem aos seus corações queridos. Mas, muitas vezes, aquelas famílias que não têm condição nem de fazer uma laje, fica guardando no coração uma mágoa, uma tristeza, um sentimento, né, de menos-valia. Eu não pude homenagear ao meu coração querido. E aí, lembrando de novo das minhas histórias, a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir a um cemitério-parque, e quando eu vi que todas as sepulturas eram iguais, todos os despojos estavam no chão, e que acima dos despojos eram plantadas flores, flores vivas, enraizadas, que, se bem cuidadas, perduram lá pelo ano inteiro. Diferente das flores que a minha avó e a minha mãe gastavam fortuna, muitas vezes sem poder, materialmente falando, para levar, mas que as flores murchavam rapidamente. E muitas vezes eu me lembro que a minha mãe, naquela correria cheia de filhos, ia correndo no horário certo, naquele sol quente ou com muita chuva, ao cemitério, e comprava as flores na porta. E a teimosa da Margarete falava assim: mas essa flor está murcha, parece que já veio de lá de dentro. Tomava mais um beliscão, roxa de tanto beliscão. E mamãe comprava a flor e lá
e a ela com a melhor das intenções, porque é isso que conta, né, gente? A intenção é o que conta, né? Então, graças a Deus, eu estou aqui para buscar esclarecimento para minha vida, para minha conduta, e sei que cada um de vocês também estão aqui para isso. Então, ainda que a gente não esteja em condição, muitas vezes, de nos desligarmos de algumas questões que são materiais ainda, como levar uma flor, acender uma vela, é importante que a gente se informe sobre o que a doutrina espírita nos direciona a respeito dessa questão em particular, né, da questão do como se proceder, como se conduzir em um dia de finados, né? Onde nós gostaríamos de sermos recebidos, onde nós gostaríamos de ser homenageados, se há necessidade de homenagem, que homenagem é essa, o que traz refrigério à alma, né? A alma desencarnada, ou seja, ao espírito, né? Do outro lado da vida, já que a gente tem certeza que a vida continua. Muitas vezes a gente vai a um velório, eu já passei por isso várias vezes e já fiz isso também, e o desespero é tão grande, né? A dor é tão pungente e o desespero é tão grande. E a gente hoje, começando a entender a doutrina, a gente pensa, não são todos os espíritos que têm condição naquele momento de vislumbrar o sentimento, né, dos seus parentes, das suas famílias. Mas vocês já imaginaram aqueles espíritos que já têm condição, que estão na condição de perceber? E eu creio até que todos, de alguma forma, ainda que estejam adormecidos, devem sentir, de alguma forma, a vibração dos corações que estão do lado de cá, que estão no plano físico. E o desespero e o sofrimento nosso os atrapalha muito. A literatura espírita traz muitos depoimentos no livro Céu e Inferno, que faz parte das obras básicas, e muitas outras obras complementares, inclusive, né, dizendo o quanto o espírito muitas vezes fica perturbado, entre aspas, com o nosso desespero. E por que do nosso desespero, né? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Será que é uma questão de fé? Será que é a questão da confiança na continuidade da vida? Com todo respeito ao momento de cada um, né? Mas tem um exemplo bastante prático. Se desencarna alguém que não seja muito próximo a nós, em sofrimento, principalmente, a gente levanta as mãos para o céu e diz o quê? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Quantas vezes a gente vai a um velório ou visitar alguém que perdeu um ente querido e a gente fala, olha, Deus sabe o que faz, né? Mas se for alguém muito próximo a nós, na maioria das vezes, até a gente entender que esse ente querido precisava partir, a gente questiona Deus. Deus, por que o Senhor fez isso comigo? A gente esquece que o espírito é uma individualidade que tem a sua trajetória própria e definida por um projeto divino. E a gente pergunta para Deus por que Ele fez isso conosco. Né? Sabemos que é um momento delicado, mas onde está a nossa fé? Onde está a nossa segurança? Né? Se temos certeza de alguma coisa, é de que nós vamos desencarnar um dia. Não é isso? Todos nós. Eu acho que é talvez a única certeza que a gente traga, né? Mas é uma certeza
meio que opaca, meio que dificultada, talvez pela educação que a gente recebe, né? A gente aprende desde muito criança, isso não ocorre em todas as culturas, mas na nossa cultura é evidente que desde muito criança nos ensinam a ter medo da morte, a ter bastante medo da morte. E a gente cresce assim, olha, eu não quero pensar sobre isso, eu não quero falar disso. E muitas vezes surgem em nossa vida eventos que a gente não esperava, que nos colocam muitas vezes frente a frente com a questão da morte. E é uma oportunidade para rever tantas coisas, rever tantos valores, tantos posicionamentos, e aí a gente só tem uma coisa com a qual se pegar, com a fé e com a confiança de que a vida continua. E esse processo é um processo que demanda tempo, diferente para cada um, que passa pelo momento da revolta, passa pelo momento da resignação, mas chega a um momento de confiança plena para aqueles que aprendem a investir no espírito, né? E daí a gente vê a importância de estudar a doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, porque nos prova que a vida continua. Então, a gente se evangelizar, aproveitar todas as oportunidades para se evangelizar, porque adulto se evangeliza também. E ter a responsabilidade com as nossas crianças e os nossos jovens, de trazê-los para a evangelização, mas de em casa também conversar com eles a respeito, né? O que vocês ouvem aqui, o que nós ouvimos aqui, as crianças também ouvem na sala. Nós aqui agora estamos falando sobre finados, as crianças nas salinhas também estão estudando sobre o tema finados. Então é importante que os pais, os avós, os responsáveis conversem com eles a respeito disso, mais ouvindo do que falando, né? Isso também é importante, para perceber até onde vai o entendimento da criança a respeito disso. Nós vamos ver o que a doutrina nos orienta nesse sentido, né, finados, desencarnados, como nós devemos homenageá-los, como devemos lembrar deles, com a questão 320 do Livro dos Espíritos. Comemoração dos mortos funerais. Diz assim, Kardec pergunta: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles ou que lhes foram caros na terra? E eles respondem: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são felizes. Então, olha a questão do desespero e do sofrimento aí, né? Se são infelizes, nas homenagens, o lembrar serve de alívio. Por quê? Porque todos os pensamentos e sentimentos dirigidos aos espíritos que atravessaram as águas enigmáticas do rio da morte são recebidos no além, do outro lado da vida, com muita alegria e satisfação, proporcionando extrema felicidade para aqueles que se foram, que se sentem amparados pelos laços de amizade e fraternidade que unem as pessoas de bem numa simbiose constante no rumo da vida universal. Na 321, que
questão 321 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o dia da comemoração dos mortos é, para os espíritos, mais solene do que os outros dias? Ou seja, tem que ter um dia específico para lembrar deles? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? E os espíritos respondem: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem em qualquer dia. Então, para a gente pensar, né? Muitas vezes, quantos de nós passam o ano inteiro sem lembrar dos seus entes queridos, sem lembrar dos corações que partiram e que foram, às vezes, até os responsáveis pela encarnação da própria pessoa. E aí, quando chega no dia de finados, sai correndo de braçada de flores e pacotes de velas para o cemitério. Faz uma prece, às vezes até decorada, e vai correndo para casa, preparar o almoço, porque é feriado. Correndo para a praia, nada contra, cada um com seu cada um. Porém, o que os nossos corações queridos que estão do outro lado da vida querem de nós é outra coisa, né? Então, como podemos ajudar aqueles que desencarnaram? Nós já temos um entendimento, sempre pela prece, né? O nosso pensamento se liga aos nossos entes queridos pelas vibrações da prece, né? Envolvendo-os em vibrações de carinho, de gratidão, né? Gratidão por terem feito parte da nossa vida. Isso é bastante importante. Nós podemos enviar flores, por exemplo. Podemos enviar flores. O que a doutrina diz a respeito disso? Podemos acender velas? Podemos. Nós podemos tudo. Devemos? Eis a questão, né? Quais as flores que os nossos entes queridos querem receber de nós? O perfume delas, o perfume da gratidão. E como nós podemos ser gratos aos nossos entes queridos que já partiram? Indo a um orfanato, visitando um asilo, conversando com aquele idoso que muitas vezes também faz parte da nossa vida e está do lado de cá, no plano físico, mas a gente esquece dele e sai correndo para o cemitério, sai correndo para o almoço na praia. O perfume da gratidão, do carinho, é um perfume de flor e chega até eles. A luz, podemos acender velas? Podemos, mas não devemos. Que luz nós podemos enviar para eles? A luz da prece, também do nosso carinho, da nossa gratidão, e ainda que muitas vezes eles possam ter falhado conosco, porque ninguém é perfeito, nossa luz, ou a luz que nós estaremos enviando a eles, que não é nossa, mas é das boas vibrações que os bons espíritos nos ajudam, vai chegar até eles. E uma luz de entendimento para nós mesmos, eles vão ficar bastante felizes. Porque embora eles não possam dizer para a gente, olha só, eu estou aqui, mais vivo que nunca. Eu estou cuidando da minha vida, cuida da sua. Faça o melhor que você puder. E estuda, se aprimora, se aperfeiçoa, cuida do seu coração, faça coisas boas, bem melhor do que luz de velas, né? Porque eles perceberão que nós estamos investindo em quê?
Na vida, né, gente? Na vida que é imortal. E que na hora que Deus determinar, nos encontraremos. Nos encontraremos. Sempre? Não, nem sempre. Nos encontraremos se estivermos em sintonia, em vibração de paz, e se tivermos certeza que Deus, que nos lançou um nos braços dos outros, não há de nos separar para sempre. Um dia nos encontraremos sem lágrimas, talvez com algumas lágrimas de emoção, mas sem lágrimas de dor e sofrimento, sem mortes, porque ninguém morre, e com muita luz e muito perfume, de flor de carinho, de flor de gratidão, de flor de paz e de flor de harmonia, que é tudo o que nós precisamos para continuar vivendo, porque a vida continua. Graças a Deus.